Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. Olha, e esta semana foi marcada por frio intenso em várias regiões do país. E com a queda na temperatura, a grande preocupação é manter o corpo aquecido. Por isso, os cuidados com a pele também devem ser redobrados. O inverno parece ter chegado mais cedo ao Brasil. Quem costuma sentir mais frio já está sofrendo com as baixas temperaturas. Pra mim o frio é terrível, então eu sou uma pessoa muito frienta, né? De manhã tá até sendo ruim pra acordar por causa que tá muito frio. É chegada a hora de tirar aquelas roupas mais quentinhas do armário. Um casaco bem grosso e bota. Eu já tirei sim um branquinho bem peludinho, que parece um ursinho. O mês de maio já registra temperaturas abaixo da média para o período. E segundo o meteorologista, o inverno também será rigoroso. Então, se o fenômeno Laninha continuar atuando, com toda certeza aí essa temperatura vão ficar amena, especialmente para a região sul do Brasil, onde se sente mais a chegada dessas massas interpolares. E é nesse clima que os cuidados com a pele precisam ser redobrados, porque é no frio que ela fica mais sensível. E aí podem surgir alguns problemas dermatológicos, e aqueles que já existem podem ser agravados. E não pense você que é só o sol que pode provocar queimaduras. Tô até assustada, como assim? Tem queimadura de frio? Frio também queima a pele. Você vai ter essa agressão em regiões muito frias, né? E também com muito sol. Frio com o sol, que além de você ter essa queimadura pelo próprio frio, a sensação do trauma mecânico, do calor, da temperatura, que resseca, mas pelo sol também, às vezes, em excesso. Em áreas para quem vai esquiar, por exemplo. E não é só o frio que prejudica a pele nessa época do ano, mas o clima seco. E como a gente está vindo numa transição de temperatura, a gente está acostumado, às vezes, no verão não usar tanto hidratante, e quando começa a chegar no inverno, começa a sentir a falta quando a pele começa a coçar, que é um dos sinais que a pele está ressecada, principalmente dos membros inferiores, né, do joelho para baixo, e do cotovelo para as extremidades. A dermatologista explica que a pele seca pode resultar em alergias, ferimentos e infecções, cuja cura pode exigir até o uso de antibióticos. Mas nos casos mais leves, basta começar a hidratar, refazer essa barreira epidérmica que perdeu a água, que perdeu a sua hidratação e um pouquinho da oleosidade, a gente repõe, capricha nos hidratantes. E aí a gente repõe como? No banho. Eu sempre sugiro nessa época do ano que se use sabonetes mais hidratantes, porque já que vai acabar usando uma água mais quente, tempo já acaba demorando um pouco mais no banho, que os sabonetes sejam mais hidratantes. Agora, em se tratando de hidratante, o hidratante começa no cabelo, na pele do corpo, na pele do rosto. E por aí vai, mas tudo depende da faixa etária. Até os 35 anos, segundo a dermatologista, a tendência da pele é ser mais oleosa. Portanto, recomenda-se um hidratante mais leve, na forma de loção ou creme gel. Nos pacientes com um pouco mais de idade, que já sentem mais esse ressecamento da pele pela idade, já tem esse refinamento, essa desidratação natural, e também tem as questões hormonais que estão diminuindo, usar produtos mais pomadas, que façam uma hidratação um pouco mais pesada, como a gente comenta. Então, mais à base de manteiga de karité é uma dica que eu gosto muito. Alguns se dão muito bem com a ureia. Mas não basta hidratar o exterior, especialmente quando o tempo está seco. É primordial beber água. De 2 a 3 litros dia. Eu sei que muitas pessoas não fazem essa quantidade toda, mas para o bom funcionamento do organismo, para eliminar a toxina, para diminuir até os odores corporais, porque a gente coloca as toxinas através da transpiração, é importante que a gente mantenha a pele hidratada, sim, de dentro para fora. Então é isso. Se você ainda não cuida da pele, atenção, porque o frio já chegou e promete castigar.
E um surto de dengue tem afetado diversas regiões do Brasil. Em apenas 3 semanas, o número de casos aumentou 40% no país. E o número total de infectados já passa de 750 mil pessoas. Os números impressionam. Desde o final de abril até o último dia 7 de maio, os casos prováveis saltaram de 542 mil para mais de 757 mil. O estado de São Paulo tem o maior número de registros confirmados, com mais de 185 mil, seguido por Goiás, com 123 mil, e o Paraná, com 95 mil casos. O surto de dengue no país também causou 265 mortes até então. E o estado de São Paulo também lidera esse ranking, com 99 mortes, seguido por Santa Catarina e Goiás, com 28, e a Bahia, que registrou 22 óbitos. Porém, o que tem preocupado as autoridades de saúde do país é que no ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos da doença. Os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde também apontaram que, quando comparado com o mesmo período do ano passado, os casos registrados aumentaram mais de 150%. De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega de novos kits moleculares para o diagnóstico de dengue, chikungunya e zika está prevista para junho, mas os insumos para tratamento têm sido enviados. Segundo o documento da pasta, a recomendação no momento é que os casos de dengue sejam confirmados por critério laboratorial ou por critério clínico epidemiológico. O mosquito que transmite a dengue se prolifera em locais com água parada e, por isso, eliminar os focos de água é um cuidado essencial para evitar que o mosquito se reproduza. Então, é importante manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia, deixar pneus ao abrigo da chuva e da água, verificar a tampa da caixa d'água e outros procedimentos simples que podem evitar que a doença se espalhe ainda mais. E a gente continua falando de dengue. No Rio Grande do Sul, onde já foram registrados mais de 40 mil casos de dengue, os profissionais da saúde têm realizado um treinamento para melhorar o combate à doença. Entre as ações de enfrentamento à dengue no Rio Grande do Sul, que se encontra em alerta máximo devido ao número de casos de óbitos registrados em 2022, a Secretaria da Saúde promoveu 2 capacitações profissionais, com a infectologista Marília Maria dos Santos Severo, especialista em medicina tropical. Outra iniciativa para o controle da dengue foi o lançamento de uma nova ferramenta para auxiliar os gestores municipais a criar estratégias a dar assistência por meio de parâmetros sobre a situação epidemiológica da dengue em cada cidade, sinalizando em qual nível de alerta dentre 3 cada município se encontra. O nível de alerta é determinado levando em consideração os casos confirmados da doença em cada cidade e os casos em investigação das últimas 4 semanas, além da infestação pelo Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Outro parâmetro apresentado na nova ferramenta é o risco de transmissão, que varia entre 4 níveis. A diferença é que este parâmetro leva em consideração o total de casos notificados naquele território, incluindo os descartados. E a partir dele, a ferramenta faz uma projeção mensal da quantidade de insumos que o município precisa dispensar para oferecer assistência adequada aos pacientes de dengue e as sugestões de ações de vigilância em saúde municipal e na atenção básica em saúde. A situação de alerta máximo se confirma a cada dia no Rio Grande do Sul, chegando hoje ao número de 15 óbitos por dengue. São 40 mil confirmados. Até o momento, 443 municípios gaúchos foram considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti.
O percentual de 89,2% entre os municípios gaúchos é o maior da série histórica do monitoramento, realizado desde 2000. O assunto agora é meio ambiente. Um relatório apresentado pela ONU revelou o risco do planeta sofrer uma catástrofe climática. A Organização das Nações Unidas ainda faz um alerta. É preciso mudar o sistema energético mundial. De acordo com a nova edição do relatório Estado do Clima, os últimos 7 anos têm sido os mais quentes já registrados no planeta. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o sistema energético global está quebrado e que, com isso, estamos cada vez mais próximos de uma catástrofe climática. Guterres apontou que os combustíveis fósseis são um caminho sem saída e que o seu uso acelerará o desastre do planeta. Além da poluição dos ares, uma das principais críticas elaboradas no relatório é a poluição dos oceanos, já que o plástico e o óleo são os principais expoentes para a eliminação da vida marinha. Um dos principais pontos que o relatório traz é o recorde de temperatura dos mares atingido esse ano. O estudo apontou ainda que o aumento da temperatura e a poluição desenfreada fez com que os oceanos alcançassem a maior acidez dos últimos 26 mil anos. Como consequência, o nível do mar aumentou quase 5 centímetros em 2021. As mudanças já são visíveis em todos os continentes e o relatório cita como exemplo ondas de calor extremas, incêndios florestais e enchentes registradas ao longo do ano passado. Um estudo revelou que 9 milhões de pessoas morreram de forma prematura em 2019 por causa da poluição. O problema causa mais mortes do que as guerras e até o terrorismo. O número é resultado da má qualidade do ar e da presença de poluentes químicos. A Comissão sobre Poluição e Saúde da Lancet destaca que 4 anos depois de um primeiro relatório, a situação não melhorou. Quase 1 a cada 6 mortes prematuras no mundo está associada à contaminação. A poluição e os resíduos expelidos no ar, na água e no solo geralmente não matam diretamente, mas provocam graves doenças cardíacas, câncer, problemas respiratórios e diarreia aguda. O principal autor do estudo e co-diretor da comissão, Richard Fuller, afirmou que os efeitos sobre a saúde são enormes e os países de renda baixa e média são os mais afetados. Ele destacou ainda que o impacto da poluição sobre a saúde continua sendo muito maior que o da guerra, do terrorismo, da malária, HIV, tuberculose, drogas e álcool. O número de mortes causadas pela poluição rivaliza com as provocadas pelo tabaco. Em 2019, 6 milhões e 700 mil mortes prematuras são atribuíveis à poluição do ar, 1 milhão e 400 mil à poluição da água e 900 mil à intoxicação por chumbo. E veja a seguir, é cada vez menor o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil. E você vai ver também. Homens e mulheres vão receber salários iguais nas seleções de futebol dos Estados Unidos. Nós voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta e vamos falar agora sobre mercado de trabalho. É cada vez menor o número de trabalhadores registrados no Brasil. Nos últimos 8 anos, mais de 6 milhões de pessoas passaram a trabalhar por conta própria ou então sem registro. Segundo informações extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD do IBGE, a conclusão é que está cada vez mais raro encontrar profissionais trabalhando com carteira assinada no país. O maior índice de registros aconteceu em 2014. Na época, 43% da mão de obra nacional tinha carteira assinada. Mas agora, 8 anos depois, esse percentual caiu para 38,1%. Em números absolutos, a queda foi de 2 milhões e 800 mil trabalhadores registrados a menos. Nesse mesmo período, a quantidade de pessoas que passou a trabalhar na informalidade foi de 6 milhões e 300 mil.
O número total de trabalhadores com carteira assinada no primeiro trimestre de 2022 foi de 36.300.000. O cálculo considera a soma dos trabalhadores do setor privado no regime CLT e domésticos com carteira assinada. O levantamento não inclui servidores do setor público, que emprega 11.200.000 pessoas, o correspondente a uma fatia de 11,8% dos ocupados. O encolhimento da parcela de brasileiros que trabalham com carteira assinada reflete não só a sucessão de crises econômicas dos últimos anos, mas também as transformações tecnológicas no mercado de trabalho e a busca por empregos com rotinas mais flexíveis. E o serviço de energia solar por assinatura se tornou uma alternativa para fugir das contas de luz. O número de consumidores que aderiram a esse novo modelo já subiu de 45, olha só, para mais de 5 mil nos últimos 8 anos. A prática começou na Alemanha e logo se espalhou para diversos países da Europa e Estados Unidos. O método funciona da seguinte forma: empresas produzem energia solar em fazendas e, após esse processo, é conduzida para a distribuidora local e vendida em forma de créditos, que podem ser abatidos na conta de luz. Ou seja, a empresa injeta energia solar que gera na rede e os clientes ganham descontos. Além disso, o modelo ainda faz com que os consumidores fiquem livres da bandeira tarifária, já que a ANEEL utiliza o desconto como forma de incentivar energia limpa. Assim como os serviços de streamings, o cliente só paga enquanto usa o serviço e não tem custo para assinar ou cancelar a assinatura. Esse modelo está presente no Brasil desde 2015, que contava apenas com 45 consumidores até então, número que subiu para mais de 1.500 consumidores em 2019 e superou 5.000 em 2021. Com 1.610 unidades geradoras produzindo energia. O país já tinha mais de 5.600 locais atendidos pela geração solar compartilhada no mês passado. Desse número, a grande maioria são estabelecimentos comerciais que relataram terem economizado 15% em contas de luz, além de possibilitar o acesso à energia solar para quem mora de aluguel em apartamentos ou imóveis com telhados inadequados. O serviço de assinatura também dispensa o consumidor dos custos com investimento e manutenção dos painéis, que variam de R$15.000 a R$20.000, para suprir com energia solar de uma família de 4 pessoas, o que, em geral, leva entre 4 e 6 anos para se pagar, com a economia gerada na conta de luz. Em tempos de crise, o conhecido sistema de consórcio está de cara nova para ganhar espaço no mercado. Além do tradicional modelo para a compra de imóveis e veículos, agora também é possível adquirir pacotes de viagem e até de casamentos. A modernização tem o objetivo de atrair o público jovem, que na maioria das vezes tem mais dificuldade de conquistar crédito. As vendas de novas cotas já subiram 12% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Até o mês de março, os negócios somaram mais de 55 bilhões de reais, contabilizando mais de 8 milhões de participantes ativos. O que deve favorecer ainda mais os consórcios é a elevação da taxa básica de juros, que deve encarecer os financiamentos. Os consórcios relacionados a reformas residenciais são os mais procurados e representam mais de 75% dos contratos envolvendo serviços. Na sequência, estão turismo e viagens. Outra nova utilidade do consórcio é dar acesso a empréstimos com melhores condições em um momento turbulento do mercado. Não existem juros no consórcio, mas algumas taxas de administração e um fundo para reserva. Geralmente giram em torno de 20% do valor total, dependendo do gestor da operação. Um fator decisivo para o consumidor na hora de efetuar uma compra e optar entre o financiamento e o consórcio
é o tempo que ele pode esperar para ter a posse desse bem. O financiamento é uma dívida que dá acesso imediato, mas costuma exigir um valor mínimo de entrada. Já o consórcio exige apenas o pagamento de uma cota por mês. E a seleção norte-americana de futebol adotou uma medida inédita para a modalidade. Pela primeira vez, homens e mulheres terão igualdade nos salários. A US Soccer, entidade máxima do futebol norte-americano, se tornou a primeira federação do mundo a igualar os salários dos atletas masculinos e femininos. Além disso, o acordo coletivo firmou o pagamento igualitário das premiações em dinheiro da Copa do Mundo da FIFA, concedido a equipes pela participação em suas respectivas categorias. Sob o novo acordo, as seleções masculinas e femininas terão bônus baseados em desempenho idênticos para todos os jogos e competições. A entidade garantiu ainda que os seus jogadores estarão entre os mais bem pagos do mundo, o que inclui, finalmente, as mulheres. Os acordos serão executados até 2028, cobrindo as próximas 2 Copas do Mundo e ciclos olímpicos. Mas a exigência das mulheres não é algo recente. Em 2016, as atletas norte-americanas entraram com uma representação na Justiça Federal, alegando discriminação salarial. As argumentações eram relevantes na época e continuarão sendo, já que, diferentemente da seleção masculina, a equipe americana de futebol feminino é uma das maiores referências mundiais, que carrega em sua história 4 títulos de Copas do Mundo, sendo campeã dos anos de 1991, 99, 2015 e a última em 2019. Os títulos vencidos e a relevância mundial torna a categoria feminina muito mais rentável para a Confederação de Futebol do país. A presidente de futebol dos Estados Unidos, Cindy Perlow, comentou sobre a importância desse movimento para o futebol. Este é um momento verdadeiramente histórico. Esses acordos mudaram o jogo para sempre aqui nos Estados Unidos e têm o potencial de mudar o jogo em todo o mundo. Mas a luta não pode parar por aí. A batalha das atletas norte-americanas pode servir de exemplo para que outras seleções femininas busquem a igualdade salarial em suas respectivas organizações, já que vivem do futebol, assim como os homens. Bom, e essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Até mais!